Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou professora Michele, estou no EASH desde 2007. Vou contar um pouquinho do porquê eu estou aqui qual é o meu papel aqui. Eu, desde setembro do ano passado, acabei me envolvendo com a mobilização e com tudo que aconteceu no EASH, e eu participei de uma força-tarefa para a compilação de documentos e entendimento da situação da EASH a partir de documentos, principalmente documentos da CETESB. Então, muitas das pessoas, uma das conquistas ou uma das consequências do movimento que ocorreu na EASH foi a criação de 2 grupos, um grupo de trabalho técnico e a comissão ambiental. E muitas das pessoas que compõem esse grupo são oriundos desse primeiro movimento que foi a Força Tarefa. E aí eu vou contar para vocês, bem sucintamente, brevemente, um pouco do que a gente conseguiu levantar, com alguns destaques, claro, porque não dá para contar tudo para vocês aqui nesse limite pequeno de tempo, mas eu queria trazer alguns destaques para a gente refletir sobre esse histórico da situação do problema ambiental da EASH, ou problemas ambientais, né? Que eu acho que seria mais adequado. Bom, não tem como a gente falar dos problemas da EASH sem considerar a criação da EASH. Então, a criação, a EASH, ela foi aprovada no Conselho Universitário em 2004, mas essa aprovação ela vinha de uma demanda, uma aprovação já acordada no CRUESP em 2002. O que foi acordado no CRUESP? Acordou-se que havia necessidade, entendeu-se que havia necessidade da implantação de uma universidade pública na Zona Leste. E esse entendimento vinha já de décadas de discussão, desde a década de 70, que os movimentos de ensino da Zona Leste traziam uma demanda de uma universidade naquela região. Então, a criação da USP Leste, é claro, estava dentro de uma agenda política, que muitos de nós conhecemos, e em 2004 aconteceu sua aprovação. Apesar de ter havido a aprovação no Conselho Universitário, várias unidades e congregações criticaram como o processo foi feito, ou seja, havia um entendimento que tinha que ter mais discussão sobre o projeto. Né? E essa discussão não aconteceu, mas o projeto foi aprovado. E junto com a aprovação, é claro, tinha que se escolher o local para a implantação de uma unidade que, na época, tinha-se intenção da criação de 12 cursos. Depois, esses 12 cursos de graduação se transformaram em 10 cursos. Bom, e aí eu trouxe alguns destaques, ano a ano, para mostrar para vocês de como foi o andamento dos processos. E aí, logo de cara aqui no título, eu coloquei que todos esses dados, eu me baseei em dados da CETESB, que já tem o entendimento, desde 2004, que aquela área é uma área contaminada. Então, demanda as ações previstas em direcionamentos de área contaminada. Então, em 2004, em janeiro, o Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos já tem o entendimento de que aquela região tem metano e que há necessidade de investigação de solo e água. Por que já se sabia disso? Porque lá já era uma região de aterro. E esse aterro ele aconteceu com material não só do rio Tietê, mas principalmente do rio Tietê, da dragagem principalmente do rio Tietê, que tem matéria orgânica. E já se tinha, então, conhecimento desses problemas. Em abril, expedido um relatório ambiental preliminar, e aqui nós estamos em RAP, desculpa, faltou um P, em 2004. E em junho de 2004, se tem uma licença prévia para a licença ambiental de instalação, para a Gleba 1, que previa obras, e para a Gleba 2, que previa a implantação de projetos específicos de recuperação ambiental. Em 2005, a CETESB aponta a necessidade de investigação confirmatória. Confirmatória do quê? Do relatório ambiental preliminar e uma investigação detalhada. E, nesse período, é assinado um termo de ajustamento de conduta ambiental.
com uma série de itens que deveriam ser cumpridos pela USP, para conseguir-se a licença de operação, porque até aqui não tem licença de operação. E aí são expedidas, em 2005, 2 licenças ambientais com validade de 6 e 12 meses. A de 6 meses refere-se à área construída. Que área era essa? Já tinha os blocos lá, o conjunto inicial, a portaria, a guarita, já estavam prontos, o CAT, já estavam prontos, então essa licença de 6 meses varia para essa área. E uma de 12 meses, que era para as áreas onde ocorreriam futuras instalações, que já tinha previsto um plano de expansão, óbvio, para aquela região. E essas licenças, elas são expedidas já fazendo menção à necessidade de instalação de drenos para a extração de gases e, novamente, investigação ambiental para subsidiar uma avaliação de risco à saúde humana. Isso em 2005. Em 2006, a USP pede prorrogação da licença ambiental para as áreas construídas. Só que, junto desse pedido, vem a avaliação que a USP não executou o que deveria ter sido executado na época em que as licenças foram expedidas. Em 2007, a USP solicita a licença ambiental de operação para as áreas construídas, com o apontamento de que as exigências tinham sido parcialmente atendidas. Em 2008, a USP pede uma licença ambiental de instalação para a piscina. Então, para quem está chegando agora, saibam que tinha um projeto para a construção de uma piscina, e tinha verba para a construção da piscina. Inclusive, teve edital, licitação. Só que o que aconteceu? Quando eles fizeram a análise do local, do solo, do local de instalação da piscina, aquele solo é contaminado. Então, a piscina não poderia ser escavada no solo. E aí, o projeto duplicou o valor do projeto, então a piscina teria que ser suspensa. O dinheiro que tinha, ninguém sabe para onde foi, mas tinha, porque, inclusive, houve licitação, mas era para ter uma piscina na EASH-USP. E era uma piscina que, particularmente, eu participei um pouco do projeto com o Marcos, era uma piscina bem inovadora, bem legal, e atendia bastante demanda de projetos lá na região. Bom, em 2008, então, tem-se a licença de operação das áreas construídas com condicionantes. Dentre as condicionantes, eles pediam para que houvesse um entendimento do aterro dentro do campus. Que aterro esse? O aterro inicial da dragagem dos rios, inclusive do rio Tietê. E aí pedia-se que fizesse um histórico de fotos aéreas para poder entender o que, de fato, tinha sido colocado lá naquela região. E, novamente, a menção à instalação de um sistema de extração de gases. Bom, em 2009, chega-se à conclusão de que a USP não cumpriu o termo de compromisso de recuperação ambiental, na sua integridade. É apresentado um relatório do IPT, que a CETESB avalia como não atendendo às solicitações, e, já nessa época, recomenda-se que as áreas permeáveis sejam recobertas com solo limpo e grama. Em 2010, eu coloquei aqui porque isso tem relação com o problema ambiental da EASH, certamente. Eu coloquei eleição / indicação de JJ Boer e Edson Leite. Por que eleição / indicação? Na verdade, não é uma eleição de verdade, mas houve uma consulta à comunidade. E essas foram as 2 pessoas que ganharam a consulta na comunidade. E o reitor respeitou a consulta, ou seja, respeitou o que a comunidade queria. E aí, já em 2010, no primeiro ano de mandato da nova direção, inicia-se o aterro criminoso. Bom, eu trouxe algumas fotos para quem não acredita que aconteceu o aterro. O que significa isso? Significa a chegada de mais de 6.000 caminhões
de solo de origem desconhecida. O que, se esse solo fosse limpo, já caracterizaria um crime, porque há necessidade de autorização da CETESB para remoção, para qualquer movimentação de solo. Quanto de solo a gente está falando? A gente está falando de 109 mil metros cúbicos de solo de origem desconhecida. Só que nós não somos cegos e não somos tão bobos assim. Quando a gente olha para esse solo, o que vocês veem aqui? Entulho, caçamba. Então, é claro que esse solo não era limpo. E aí talvez a gente pudesse falar de um segundo crime ambiental, né? Inafiançável, talvez. Bom, EASH é bonita assim também, né? Mas vocês vão ver, eu trouxe algumas fotos da nova EASH. Mas isso aconteceu debaixo dos nossos olhos, dos nossos narizes, das nossas bocas, das nossas peles. Durante bastante tempo. Bom, e aí o ano de 2011. 2011 teve um monte de coisa que aconteceu. Houve um auto de infração com imposição de penalidade de advertência, que foi expedido pela CETESB. Por quê? Porque a EASH estava funcionando sem licença de operação. E já estava em pleno funcionamento desde 2005. E aí teve uma carta-denúncia na CETESB. Então, teve uma denúncia também anônima no Ministério Público, concomitantemente, teve uma carta-denúncia que chegou na CETESB. O que essa carta-denúncia apontava? A falta da licença ambiental, a possibilidade de emanação de gases, a falta de compensação ambiental com plantio de árvores, porque eu não sei se vocês sabem, mas a EASH estava dentro da reposição de árvores que foram cortadas da Marginal Tietê. Então, um dos pontos de recolocação era dentro da EASH, no Parque Ecológico do Tietê, e deposição de material de origem duvidosa, que é exatamente o material que a gente acabou de ver. Bom, foi feita uma vistoria em novembro de 2011, que constatou a movimentação de material de empréstimo sem comunicação à CETESB. E aqui está apontado um crime. E também a presença de compostos voláteis orgânicos. Isso em novembro de 2011. A USP foi convocada pela CETESB, e o que a CETESB falou para a USP? Olha, vocês precisam fazer monitoramento diário de gases. Vocês precisam de um plano de contingência e comunicação. Vocês precisam caracterizar e qualificar o solo, para, então, adotar medidas corretivas para salvaguardar receptores. Isso lá em 2011, a CETESB avisou a USP. Tá? Vários relatórios nesse período foram considerados incompletos, e talvez alguns dos colegas vão apresentar alguma coisa aqui. E aí a CETESB voltou a fazer uma vistoria em dezembro de 2011, em que o relatório está na mesma situação. Bom, 2012. Em janeiro de 2012, constatou-se que o sistema passivo proposto pelo IPT não foi eficaz. Em setembro de 2012, foram apresentados planos de contingência e comunicação. E só para a gente entender o quanto isso é problemático, para não dizer outra coisa, a gente sabe que esses planos não estavam em funcionamento até o ano passado, apesar deles terem sido anunciados em setembro de 2012 para a CETESB. E aí, no dia 27 de novembro de 2012, quem chega? A licença ambiental de operação, número 2118. E, com 18, também condicionantes, ou seja, essa licença ela valerá ou valeria até novembro de 2017, com 18 condicionantes. Tá? Bom, e aí, isso foi um grande evento. E semana passada nós tomamos conhecimento de uma ata do Conselho Universitário em que a conquista da licença ambiental foi anunciada pelo diretor. E vocês vão me permitir, eu vou mostrar trechos da fala do nosso ex-diretor, JJ Boeri. Então lá, conselheiro José Jorge Boeri Filho. Finalmente divido com todos esta alegria, porque agora já estamos prontos para avançar degraus naquilo que é o papel da Universidade de São Paulo.
levar o conhecimento, trazer aquilo que é importante para o desenvolvimento de São Paulo. Registro o agradecimento da escola e de nossa congregação ao professor Antônio Carlos de Aguirre Massola, professor Wellington Braz de Carvalho Delite e, em especial, ao magnífico reitor João Grandino Rodas. Lembro-me que no dia 26 de dezembro, quando todos estavam no recesso do final do ano, o magnífico reitor e eu, além da comunidade da Zona Leste, estivemos com o secretário de Meio Ambiente, pedindo um empenho, dizendo que era necessário ser feito e da importância da obtenção dessa licença de operação, que era algo que já tramitava há 8 anos. Podemos dizer que agora o nó da gravata está um pouco aberto. Mas vamos continuar com as mangas arregaçadas, pois diversos projetos já estão prontos para serem iniciados. Bom, aí teve uma outra que eu também assim achei interessante trazer para vocês. Depois isso é público, é só vocês entrarem no site da USP, da Secretaria-Geral e em ata do Conselho Universitário, e aí vocês encontram, então todas, não tem tanta reunião assim no Conselho Universitário, então é fácil de achar. Bom, aí eu vou pegar só esse finalzinho aqui. Não, aí, portanto, magnífico reitor, meu agradecimento pessoal da nossa escola, aos professores Massola, Wellington, e em especial aos funcionários da Sé e da IASH. Não sei o que tem lá na Sé. Que fizeram o trabalho de formiguinha. Um feliz ano novo a todos. E no ano que vem, todos terão a honra de visitar. Compareçam na IASH com botina ou galocha, porque as obras irão se iniciar. Hã? Tá, obrigada. Bom, e aí, em 2013 exclamado, o que aconteceu? E aí um recorte a partir da situação mais grave que aconteceu em 2013. No dia 2 de agosto de 2013, foi expedido um auto de infração pela CETESB. Então, 2 de agosto de 2013. Pela não cumprimento das exigências da licença ambiental de operação de novembro de 2012. E aí eu coloquei algumas coisas que podem ser caracterizadas como ações para a gente, até porque teve uma transição de gestão, para a gente entender o que aconteceu. E aí, no mesmo agosto, o que aconteceu? A CEF abriu um edital. Vejam só o que tem lá no edital, que está aberto. Ele está suspenso, mas ele está aberto. Execução dos serviços para a remoção de terras contaminadas e recomposição da área, no campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Isso é de agosto do ano passado. Tá bom? Não é da atual gestão. Bom, e aí, o dia da placa, que foi dia 6 de setembro de 2013, que eu estava lá, no final do dia, 6 de setembro de 2013, foi uma Semana da Pátria. Então, numa sexta-feira, de uma Semana da Pátria, de tarde, não tinha quase ninguém na IASH, mas tinha gente na IASH. E tinha gente com celular e câmera. E tiraram a foto da placa dizendo: esta área encontra-se interditada por conter contaminantes com risco à saúde. Bom, logo de cara, quando a placa caiu na rede, tanto na lista de e-mail de docentes quanto no Facebook, algumas perguntas já pipocaram. Por exemplo, qual área? É só aquele pedacinho que está a placa? É o campus inteiro? Onde está contaminado? Outra pergunta: que contaminantes? Quais são esses contaminantes? E o quanto tem de risco à saúde? E aí veio uma quarta pergunta: quem colocou a placa? Não fui eu. Foi a Silvana? Não foi. Foi o Marcos? Não foi. Foi o Tufali? Não foi. Quem colocou a placa? Foi a CEF, utilizando o logo da CETESB. E depois recebeu um processo por falsidade ideológica por fazer isso. Foi a Superintendência do Espaço Físico. Da USP, né? Da USP. Aqueles que estavam lá no agradecimento. Bom, no dia 11 de setembro de 2013, o que aconteceu? A famosa congregação aberta. Vejam,
Essa demanda da congregação aberta foi o resultado de uma movimentação dos alunos que, antes da Semana da Pátria, estiveram numa congregação com 2 cartas. Eu sei que vários já escutaram isso, mas é bom a gente relembrar. Uma de renúncia para o professor Boeri e uma para atender a solicitação dos alunos. E aí, num processo de negociação e intermediação, acordou-se essa congregação aberta do dia 11 de setembro. Que a condução foi uma tremenda confusão, desde a convocação para a reunião, que não aconteceu, o que caracterizaria que não seria uma reunião oficial. E quem estava lá lembra muito bem do que viu. Muitos de nós, ou muitos dos que estavam lá, estavam querendo respostas, inclusive, porque não sabiam o que estava acontecendo. E as respostas não vieram, pelo contrário, a situação foi extremamente agravada. Tá, já tô indo. Bom, e aí a greve aconteceu, foi uma greve de 50 dias, que várias movimentações aconteceram, e quem estava lá lembra muito bem, com grande participação dos alunos, de docentes, etc., funcionários, que resultou numa coisa inédita, que foi um processo de eleição paritário, que legitima a diretoria de forma muito clara, né, a diretoria atual. Aí eu coloquei aqui alguns dos ganhos. Acesso a documentos que nós desconhecíamos, criação do grupo de trabalho técnico e da comissão ambiental, formadas por portarias da reitoria, eleição paritária para diretora e vice-diretora, mas tem uma coisa aqui que ainda está em aberto, que é a responsabilização pelo crime ambiental cometido debaixo dos nossos olhos em 2011. Bom, em 2013 ainda, houve um outro auto de infração com imposição de penalidade de multa em outubro de 2013, que foi aquela multa de quase R$100 mil, que parece que houve outra multa, mas a gente não teve acesso à multa, mas já anunciaram que houve uma segunda multa da CETESB em abril desse ano, que a CEF recorreu, né? No dia 14 de novembro, o Ministério Público propõe uma ação civil pública e a juíza Laís do Amaral, no dia 21 de novembro, expede uma liminar determinando a suspensão das atividades em 30 dias. O que eu coloquei aqui em destaque, que além dos 30 dias, ela determina que tem que haver concomitante, que a RE deverá providenciar a continuidade das atividades relacionadas a todos os cursos ministrados na EASH, em local apropriado. E por aí vai. E a multa ficaria fixada em R$100 mil diárias, caso a USP não providenciasse isso. Bom, e aí em 2014 veio a interdição, que ninguém sabia exatamente quando era, porque esses 30 dias não sabia se contava ou não o recesso do judiciário, mas de verdade não contou. Por que ficou 9 de janeiro? Porque a USP tomou ciência no dia 9 de dezembro. Então, 30 dias depois, a EASH foi interditada judicialmente. A nova diretoria e reitoria assumem no final de janeiro. É formada uma comissão que ficou conhecida como comissão de notáveis, designada pelo reitor, que, de fato, nunca teve uma interlocução com os membros que já vinham trabalhando há muito tempo, há alguns meses, na documentação e no conhecimento da situação da EASH. E, até hoje, essa interlocução não aconteceu. Bom, e aí eu já estou acabando. Eu trouxe algumas fotos, a gente fez uma vistoria no dia 11, não, que dia foi? 21. Na EASH, e a gente trouxe algumas fotos desse momento da vistoria. Então, foram feitos vários buracos, orifícios ao longo dos edifícios para implantação dos sistemas de extração de gases no bloco didático, que não tinha um sistema já pré-construído para extração dos gases. Então, essa é uma vista, quem lembra de EASH, os bichos ainda não tiveram lá, daquela passagem que a gente usava para proteger da chuva e para não andar na grama entre os blocos do bloco inicial. Aqui é uma vista da lanchonete. Então, aqui o sistema de encanamento aparente na parede. Essa é a foto de uma das bombas alugadas para fazer a extração do metano, com
E aí, vale notar que as bombas elas estão totalmente vulneráveis, os sistemas de controle estão aparentes, ou seja, isso ainda vai demandar obra civil, por exemplo, para isolar essas bombas. As bombas emitem um ruído constante, então, ao chegar no campus, você fica com aqueles unidos, que o pessoal aprendi esses dias, que é grilando, né? Quando fica grilando, quando é uma correia, parece uma correia grilando. No I1, há ainda necessidade, as obras ainda não foram terminadas, e, segundo o que nos disseram, demandaria mais um mês, no mínimo. Aqui mais tubos ao longo dos corredores, aqui do lado da cantina, mais uma bomba. A gente notou que esses sistemas eles têm essas, como chama isso aqui? Registros, válvulas, que estão também aparentes, e apesar de lá na hora ter sido anunciado, não, a gente vai trabalhar com educação para as pessoas não mexerem e tal, bom, a gente está lidando com milhares de pessoas, né, dentro do campus, a gente não acredita que isso seja possível. Aqui uma vista dos tapumes, que foram instalados para contenção do aterro ilegal, de parte do aterro ilegal de 2011, que fica na área central. Aqui uma outra vista dos tapumes, do lado da caixa d'água, né, os tapumes de alumínio. Essa é uma vista de uma área que nós recebemos a informação que foi a área que recebeu 80% do aterro ilegal, que é conhecida como área AI02, ou área da chaminé. Essa área não estava isolada, parece que agora isolaram, eu não sei, mas quando a gente foi lá, ela não estava isolada e a gente estava olhando de cima da passarela. E aí o funcionário que estava nos acompanhando falava assim, olá, professora, tem um arame farpado. Eu falava, eu não estou vendo nada, né? Então, esse é o isolamento para a área onde tem 80% do aterro ilegal atualmente. Bom, e aí, eu, por um acaso, caí com essa frase ontem. Estava passeando pela Vila Madalena e tinha uma casa simpática com essa frase, no portão. E aí eu trouxe para vocês, e por último, depois para fechar, eu vou falar o que eu penso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos, o homem chega a se desanimar da virtude, rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Então, o que eu queria dizer é que tem um cenário criado de uma possível polaridade dentro da comunidade da IASH. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente esteja num lado só. E todos os documentos que eu particularmente avaliei apontavam para um estudo detalhado do campus. E nós estávamos com muita dificuldade na comissão ambiental e no grupo de trabalho tentando negociar esse estudo detalhado do campus. E um estudo que não é um estudo voltado para pesquisa, um estudo para poder definir ações claras dentro de um plano de gestão ambiental. E essa polaridade criada, essa cisão criada, pode ter atrapalhado esse processo de negociação que estava acontecendo. Então, a falta de diálogo entre a reitoria com as pessoas que estavam já há algum tempo trabalhando e tentando entender, por mais que haja, ou por menos que haja, divergências técnicas, porque a situação ambiental não se trata só do quanto se tem do composto A ou B, de acordo com a agência C ou D, a questão ambiental não trata-se disso, tem outras questões envolvidas, eu acho que a gente tinha que tentar construir um caminho para uma solução de fato para aquele campus. Porque até aqui, e aí, convençam-me os que acham que aquela área não é contaminada. E assinem embaixo, por favor. Bom, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Michele. Então, a minha dúvida é em relação à terra contaminada da IASH. Tendo em vista o grande transtorno que nós estamos tendo agora, tipo, a gente está aqui na medicina, tem gente no Butantan, a gente quer a IASH liberada o mais rápido possível, né? E
eu acho que foi a professora Michele que falou que 80% da terra está localizada na área da chaminé, que não é uma área que nós, alunos, temos um contato direto. Eu queria saber se, para ter uma liberação mais rápida e evitar justamente esse transtorno para nós, alunos da IASH, se não seria mais viável ter a liberação desses 20%, ter o tratamento dessa terra, desses 20%. Eu acho que essa é a minha dúvida, realmente é uma dúvida. Obrigado. Todos nós estamos numa expectativa enorme para sabermos quando que a gente vai voltar para a EASH. Acontece que as medidas que até aqui foram anunciadas para a terra não foram analisadas ou não são suficientes. Por que não foram analisadas? Ainda não há um posicionamento da CETESB com relação às análises feitas no último relatório da Servimar. Até onde a gente conhece, a CETESB havia recomendado uma análise numa malha de 10 por 10, por exemplo, e isso não foi feito. Então, a gente não sabe, a gente não conhece os termos os itens do termo de ajuste de conduta que foi elaborado, a gente não sabe, não sabemos. E não sabemos que medidas estão sendo discutidas. Quem sabe? Eu não sei, eu sou da Comissão Ambiental. Não sei se alguém aqui do auditório sabe. Nós estamos aguardando, né, a manifestação da CETESB. O que a gente sabe, que foi informado pelo professor Nacal, é que se a CETESB falar não precisa tirar, não vai tirar. Se a CETESB disser tira tudo, eles vão tirar tudo. Certo. E é por isso que o edital está suspenso. Aquele edital que eu mostrei. Tá? Bom, mas há de se ter noção que aquele solo é lixo classe 1, ele precisa de incineração. Só existe um lugar no Brasil que faz isso. E, por isso, cada metro cúbico custa R$1.000. Faça as contas para 109 mil metros cúbicos. Como foi ressaltado pelo Reginaldo na congregação, eu gostaria de saber quais são as medidas de acompanhamento médicas ou em relação à saúde dos trabalhadores que estão lá e a exposição dos alunos a esses problemas. Porque é incontável o número de colegas veteranos meus que falaram que no ano passado ficaram semanas no hospital com diarreia, vômitos, num nível absurdo. Bom, ontem nós discutíamos uma coisa que talvez a gente possa até se apropriar da originalidade proposta pelo professor Skander, que é sobre a análise da saúde, sob uma perspectiva do adoecimento e não da doença. Há uma percepção de parte da comunidade de adoecimento. E eu acho que qualquer tomada de decisão tem que levar em consideração isso, e não somente as planilhas da CETESB. Eu acho que, responsavelmente, isso que deveria ser considerado. Eu quero só fazer mais 2 comentários. Bem rapidinho. Há alguns desafios técnicos para serem vencidos. Entre eles, os ruídos constantes das bombas, porque esses ruídos, sabidamente, vão deixar as pessoas surdas, mesmo que não incomode, pode deixar as pessoas surdas. Tá? Isso, se tiver algum fonoaudiólogo aqui, talvez possa confirmar. E houve a informação de que, se chover, professor, e entrar água na bomba, ela vai parar de funcionar. Foi a informação que a gente recebeu da Weber Ambiental. Então tem alguns desafios técnicos. Não choveu esse ano, então as bombas estão funcionando. Então tem alguns desafios técnicos que ainda precisam ser vencidos, além do edifício que o senhor próprio colocou, o auditório, que não tem ainda um sistema de engenharia para vencer o desafio que está lá. Bom, é isso. Obrigada, Michele. Boa tarde a todos. É muito rápido o informe. A diretoria da IASH se reuniu com a diretoria do SESMIT, que é o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, já faz cerca de um mês, eu acho, e pediu um levantamento de quais os possíveis exames do ponto de vista da saúde para acompanhar as pessoas que têm tido, enfim, ficado no campus, né, esse tempo todo. E o resultado dessa avaliação já está pronto, só que não chegou diretamente para nós, está na reitoria, eu estou justamente aguardando que isso chegue. Eu até tive um comunicado por telefone do diretor do SESMIT, só que foi por telefone, então não vou reproduzir aqui. Eu vou aguardar o processo chegar. É isso. Ótimo, obrigada, professora Cristina.